Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre ergonomia e o programa 5S. Seguindo aqui nos slides, então, o que seria essa questão ergonomia? Primeiro que está relacionado à questão do conforto do trabalhador, ou seja, ele trabalhar de uma forma que ele tenha, se sinta à vontade, bem-estar, sinta prazer em realizar as atividades que ele necessita executar, ok? E aí, obviamente, está ligado aí a boa relação com a questão do trabalho, melhoria em sua vida em todos os aspectos, e na sua qualidade de vida como um todo, porque se a gente realiza bem o trabalho, a gente vai ficar tranquilo na saída do trabalho, a gente vai conseguir chegar em casa de uma forma agradável e manter uma boa qualidade de vida, não só no trabalho. E aí, a ergonomia ajuda em que sentido? Vai evitar aí alguns prejuízos, no sentido de perda ou substituição de mão de obra, de recursos humanos no caso, né? Toda essa questão de ergonomia, ela é baseada numa norma regulamentadora, que é a NR17, estabelecida aí pelas questões de padronização aqui no Brasil, ok? Então, a NR17 é dedicada aí basicamente à questão da ergonomia. Algumas vantagens da aplicação da ergonomia nas empresas, né? A produtividade aumenta, a qualidade do produto também aumenta, obviamente, se a pessoa está executando a tarefa com bem-estar, de forma prazerosa, de forma que ele se sinta confortável, ele vai, né, aumentar a produtividade, a qualidade do produto vai estar em alta, as condições de trabalho também para os recursos humanos da empresa, né, tem que estar boas, e isso, a ergonomia favorece isso, a qualidade de vida dos trabalhadores, e uma das coisas que atua também a ergonomia é na prevenção de acidentes de trabalho. Então, basicamente, a ergonomia é composta aí por uma tríade que sustenta, né, essa questão dentro das organizações. A eficiência, ou seja, a realização dos métodos, dos processos, das técnicas de forma correta para gerar um bom resultado para a empresa. A segurança, no sentido da prevenção, né, da segurança dos trabalhadores, e o conforto, no sentido de sentir bem-estar, de sentir prazer em realizar aquela atividade. A ergonomia trabalha, basicamente, com alguns, para evitar, como eu disse, né, acidentes. E aqui a gente pode ver alguns riscos, né, tipos de risco. E essa classificação dos riscos é definida aí pela norma regulamentadora RN5. Basicamente, são 5 tipos de risco, tá? O primeiro é risco de acidente, que de alguma forma aí pode afetar a sua integridade física, o bem-estar físico e até psíquico. Por exemplo, alguns riscos, né? Usar máquinas e equipamentos sem proteção, a não prevenção adequada de incêndio e explosão, por isso que tem toda uma questão de delimitação de espaço, de itens de segurança, né, cilindros de oxigênio, cilindros para apagar o incêndio, localização correta, mangueira, né, para prevenir o incêndio, e até o armazenamento inadequado de produtos, que pode ocorrer queda, pode machucar alguém, enfim. E aí vamos entender o que é um acidente, né? Basicamente, o acidente é causado por algum fator que não está correto. E basicamente ele pode ser causado por dois fatores importantíssimos, que é um ato inseguro, é quando o colaborador, um trabalhador, executa alguma atividade que cause o risco, né? E que cause, consequentemente, um acidente. E aí, talvez por desrespeito a alguma regra, ocorreu infração em alguma regra de acesso a algum lugar, ou a empresa, de repente, não proporcionou a ele
essas regras, né, ele acabou infringindo algumas regras. Ou uma condição insegura, tá ligado aí ao ambiente, né, ou a empresa não proporcionou para ele as devidas equipamentos de segurança, ou de repente o próprio ambiente, por forças da natureza, de repente, porque algumas coisas não estão sob o controle da empresa ou das pessoas, né? Então, um ambiente que proporciona aí alguma condição insegura de alguma maneira, ok? Então, basicamente, o acidente pode ser causado ou por questão humana ou proporcionado aí pelo ambiente, seja por parte da empresa, seja por forças da natureza, enfim. Continuando aqui os tipos de risco, tem os riscos ergonômicos, que é o nosso foco, na verdade, aqui, mas a gente só está entendendo, né, quais são os tipos aí de risco. Qualquer fator que possa interferir nas características psicológicas do trabalhador, causando desconforto ou afetando a sua saúde. Por exemplo, levantamento de peso sem proteção, ritmo excessivo de trabalho, a monotonia também, não fazer alguma coisa durante o trabalho também pode causar essa questão de desconforto, ou fazer alguma coisa repetidamente, postura, entre outras questões, né? Tudo que envolve o corpo humano referente ao trabalho, no sentido de ou excesso, nenhuma das extremidades é bom, né? Então, ou excesso ou a falta, de repente, da execução de alguma atividade. Outro risco são os físicos, que pode afetar a saúde do trabalhador. Ruído, exposição ao calor, a frio, por isso que existem alguns equipamentos que são os EPIs, né, equipamento de proteção individual, que também tem uma norma regulamentadora para ele. Então, de repente, calor, tem algumas proteções específicas para quem trabalha com solda, por exemplo, para quem trabalha em frigorífico, frio excessivo, então tem os casacos específicos, questão de pressão, umidade, radiação, sempre tem proteção, ok? Tem que ter essa proteção para não afetar a saúde do trabalhador. Riscos químicos são aqueles que basicamente que podem ser inalados, relacionados à via respiratória, né, na forma de poeira, por exemplo, fumos, gases, neblinas, nevas, vapores, tudo relacionado a essa questão das vias respiratórias, ok? E os riscos biológicos, voltados aí para a questão de bactérias, vírus, fungos, parasitas, entre outros. Por isso que trabalha em laboratório tem todo um EPI específico, né, para que ela possa utilizar, para que a pessoa possa utilizar e não gerar nada, nenhum dano à sua saúde. Ok? Então, basicamente, esses são os 5 tipos de risco. O nosso foco aqui é o risco ergonômico, né? Para evitar essa questão de risco, de acidente, as normas regulamentadoras dizem que as empresas têm que ter esse cuidado com segurança no trabalho. E que é essa questão da segurança? São medidas que vão minimizar aí os acidentes, ou também algumas doenças ocupacionais, de qualquer forma, tem que aí proteger a integridade e a capacidade de trabalho do profissional. Então, basicamente, para isso, isso é o objetivo da segurança no trabalho nas organizações. Toda empresa deve possuir aí um quadro de segurança no trabalho e que vai ser formado aí por uma equipe multidisciplinar. Engenheiro do trabalho, enfermeira, médica do trabalho, é toda uma equipe que vai cuidar dessa questão da saúde do trabalhador dentro da organização. E essa equipe basicamente forma aí o que a gente chama de SESMET, que é o Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho, ok? Então, basicamente, por isso que é importante essa questão de segurança do trabalho nas organizações.
Falando especificamente da questão da ergonomia, uma coisa muito importante que acontece em algumas empresas, algumas organizações, é a ginástica laboral, que na verdade nada, né, é uma atividade física que é destinada aí aos trabalhadores, praticada no próprio local de trabalho. Então, algumas empresas utilizam algumas ferramentas na prevenção de doenças ocupacionais, ou geralmente é no início do dia, né, porque isso causa mais disposição para as pessoas, e de certa forma gera aí uma motivação para que elas executem as suas tarefas de uma maneira mais prazerosa, confortável, lembrando aí da tríade da ergonomia, né? Então, basicamente, a ideia da ginástica laboral é projetar ambientes mais seguros, confortáveis e eficientes, que é o que eu acabei de dizer, a tríade da ergonomia. Basicamente, para que serve a ginástica laboral? Primeiro, aliviar estresse e tensões acumuladas durante o trabalho, principalmente quando é excesso de trabalho, trabalho sob pressão, enfim. Reeducar a postura corporal do colaborador, principalmente aqueles que precisam de movimento repetitivo durante a execução. Diminuir aí o sedentarismo e a fadiga, ou seja, tem alguns tipos de trabalho que realmente são mais parados, então para movimentar o corpo em geral, mais motivação para trabalhar, entra aí a ginástica laboral para aumentar o ânimo, melhorar o desempenho no trabalho e a integração também, né, entre os grupos, entre os departamentos, entre as áreas, e também age na prevenção de lesão nas mãos, nos ombros, na coluna, punhos e algumas doenças específicas aí relacionadas a esses membros do nosso corpo, ok? Partindo aí agora para o programa 5S, que também tem uma função específica na questão do bem-estar, assim como a ergonomia. O programa 5S basicamente surgiu aí na Segunda Guerra Mundial, mais especificamente no Japão, que foi o idealizador, e surgiu no sentido de, quando houve aquelas ofensivas, né, dos Estados Unidos, até houve o uso lá da bomba atômica no Japão, o setor produtivo do Japão também foi destruído e precisou aí lançar mão de algumas medidas para se renovar, para se reconstruir e voltar ao seu funcionamento normal, né? E para isso houve a criação e a implementação do chamado 5S, que é o que basicamente são estratégias que os japoneses criaram para melhorar desde o humor aí dos colaboradores até o clima do ambiente de trabalho, tá? Então age de forma individual, mas também age no coletivo. Isso acaba impactando no coletivo. E aí, obviamente, o impacto de forma positiva aí a esse impacto de forma positiva na execução das atividades, né? Como elas são conduzidas, como elas são executadas e realizadas. E aí, obviamente, também a melhora aí nas relações de trabalho e na questão da produtividade. O colaborador sente o bem-estar e consegue desenvolver melhor as suas atividades e faz também de uma maneira melhor. E agora vamos entender aí quais são esse programa 5S. 5S vem justamente das 5 palavras em japonês, como vocês podem observar aí no slide. E basicamente o significado de 5S são palavras específicas que têm objetivos específicos. Por exemplo, o 1, que é o senso de utilização e descarte. Você vai colocar em ordem o seu ambiente de trabalho, ou seja, você vai usar só o que de fato é necessário, só o que de fato você precisa utilizar, não fica aquele excesso de coisas, de materiais, enfim, depende muito também do local de trabalho, do tipo de trabalho,
Mas basicamente é isso, colocar em ordem. Então você usar só o que é essencial. O 2, o senso de organização. Você vai identificar e ordenar as coisas, que basicamente é encontrar um lugar para cada coisa e deixar cada coisa em seu lugar. Não adianta a gente definir um lugar para colocar as coisas, mas não deixar as coisas no lugar em que elas devem estar, ok? O terceiro ponto é o senso de limpeza. Você vai limpar e evitar sujar o seu ambiente, a sua mesa, o seu local de trabalho. É o que a gente chama de limpar e manter organizado, né? Sempre que alguma coisa cair ali, imediatamente você vai limpar para que aquilo se mantenha, que você não precise fazer uma grande limpeza a todo momento. Você vai mantendo para que o ambiente, você se sinta confortável naquele ambiente de trabalho. O quarto ponto é o senso de padronização, ou seja, padronizar as práticas saudáveis. Então, isso se refere à limpeza, à organização, a você colocar em ordem, a você definir um lugar para cada coisa e padronizar aquilo. Sempre que você precisar, você consegue, de repente, encontrar aquilo que você precisa, porque está padronizado. Aonde deve ser colocado, a forma que deve ser colocado. Um exemplo é o arquivo. Hoje em dia, as pessoas trabalham mais com a questão do arquivo digital, mas ainda existem os arquivos físicos, né? Então é a forma como você vai ordenar aqueles arquivos, aqueles documentos de ordem alfabética, em ordem numérica. Isso são padrões que devem ser estabelecidos para que aconteça de maneira satisfatória, ok? E o senso da autodisciplina, ou seja, fazer dessas atitudes um hábito, criar um hábito na execução das tarefas, em todo esse processo que a gente acabou de citar, né, de colocar em ordem, da questão da limpeza, dos padrões, manter o padrão, né? Então, esse é basicamente o senso da autodisciplina. Autodisciplina, você buscar a disciplina sobre as coisas, ok? Então, basicamente, é disso que trata o programa 5S. E encerramos por aqui e até a próxima aula.